Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 157. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e hoje nós estamos lendo a Bíblia juntos e com apenas 15 minutos por dia. A proposta é nós lermos toda a Bíblia. Nós estamos no maravilhoso livro de Provérbios e hoje eu vou ler para vocês dos capítulos 10 até o 12. Mas vamos orar antes de iniciarmos. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado por essa oportunidade de estarmos lendo a Tua Palavra, Te conhecendo, que ela fique registrada em nossos corações, Pai, que a Tua Palavra seja luz para os nossos caminhos, que nós tenhamos essa sabedoria, discernimento, entendimento para as decisões que precisamos tomar na nossa vida. Nos dê a sua direção, Senhor Deus, para tudo aquilo que nós temos dificuldade para fazer, mas nos dê a sua direção para fazer o que é certo. Obrigada pela tua criação, por esses pássaros cantando. Obrigada, Senhor Deus, pela tua bondade e fidelidade. Nos perdoe em nossas limitações e molde nossos corações para agradar o seu coração. Em nome de Jesus, amém. Provérbios capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é a fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca a dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá. O que os justos desejam lhes será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Provérbios capítulo 11. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer.
Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto. Mas os ímpios serão abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção do justo, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas discreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios capítulo 12. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento.
mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Amém. Provérbios capítulo 10 marca o início de uma nova sessão no livro de Provérbios, onde os ensinamentos passam a ser apresentados em forma de sentenças curtas e contrastantes entre o justo e o ímpio. Cada versículo oferece um princípio prático de sabedoria que pode ser aplicado diretamente à vida. A palavra-chave aqui é contraste. O capítulo mostra como a justiça conduz à vida, enquanto a impiedade leva à ruína, estabelecendo uma divisão clara entre dois caminhos existenciais. Quando nós lemos Provérbios 10, aprendemos que as nossas palavras, atitudes e escolhas revelam o tipo de caráter que estamos construindo. O texto aborda temas como o poder da língua, o valor do trabalho diligente, a importância da integridade e as consequências do ódio e da mentira. Salomão não escreve apenas para informar, mas para formar, moldando o coração do leitor conforme os valores do temor do Senhor. Bem no começo do capítulo 10, nós podemos ver aqui quando ele fala no versículo 1, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Esse versículo funciona como um título para os provérbios que seguem. Ele introduz o padrão de contraste que define o restante do capítulo. A sabedoria de um filho traz honra e contentamento aos pais, enquanto a tolice causa vergonha e dor. Um outro versículo, entre os versículos 2 e 3, nos mostra o valor da retidão. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Aqui o autor confronta a ilusão do lucro injusto. Tesouros obtidos de forma desonesta não garantem proteção duradoura. Já a retidão é apresentada como um caminho de livramento. A provisão divina para o justo é reafirmada, enquanto os planos dos ímpios são frustrados. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Esses provérbios sobre o trabalho reforçam o valor do esforço disciplinado. O contraste entre diligência e preguiça mostra que a colheita é tempo de ação, não de descanso. Quem dorme durante a ceifa compromete o sustento da casa. Ao ler esse trecho, nós somos lembrados de como a disciplina diária no ministério, mesmo nos dias difíceis, produz frutos ao longo do tempo. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A boca e o nome são símbolos poderosos neste trecho. Enquanto a violência do ímpio contamina suas palavras, o justo
é lembrado com honra. Nos versículos de 8 a 14, nós vemos a sabedoria na fala e no coração. A ênfase está na fala e no uso das palavras. O sábio ouve mandamentos, anda com integridade e a sua boca é fonte de vida. Em contraste, o tolo vive pela própria língua e cai por sua imprudência. Provérbios capítulo 11 apresenta um contraste entre a justiça e a perversidade, revelando como a integridade molda o destino do justo e como a falsidade destrói o ímpio. O capítulo reúne diversos provérbios curtos que descrevem princípios eternos de sabedoria prática, centrados no caráter, nas atitudes e nas consequências que elas produzem. Quando nós lemos Provérbios 11, aprendemos que uma vida guiada pela retidão traz segurança e paz, enquanto o egoísmo e a desonestidade levam à ruína. A generosidade, o domínio da língua e a confiança em Deus são exaltados como marcas de sabedoria. Por outro lado, o orgulho, a ganância e a injustiça são denunciados como caminhos de morte. No começo do capítulo, já começa tratando da justiça nos negócios. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. A balança era um instrumento comercial essencial e a sua manipulação simboliza desonestidade sistemática. Deus não apenas rejeita tal prática, ele a detesta. A justiça, inclusive nas transações comerciais, é expressão do caráter divino. No versículo 2, associa o orgulho e a desgraça. A sabedoria, pelo contrário, anda com os humildes. A humildade é vista aqui como um terreno fértil da sabedoria. Já o verso 3 afirma que a integridade guia os justos, enquanto a falsidade destrói os infiéis. E o último capítulo desse áudio, Provérbios 12, revela como a sabedoria molda o caráter e influencia cada área da vida, desde as palavras que falamos até as decisões que tomamos. O capítulo contrasta o justo e o perverso, destacando que a retidão conduz à estabilidade e à vida, enquanto a falsidade leva à ruína. A ênfase está como comportamento ético e a integridade pessoal são reflexos do temor do Senhor. Ao ler Provérbios 12, nós podemos aprender que a sabedoria prática não é apenas conhecimento teórico, mas uma forma de viver que honra a Deus e beneficia o próximo. O justo é descrito como alguém que trabalha com diligência, fala com honestidade e colhe os frutos de uma vida íntegra. Por outro lado, o insensato se deixa guiar por impulsos, palavras enganosas e orgulho. No começo do capítulo, nos diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. O Senhor aprova os que são bons, mas condena os que planejam mal. Ninguém se firma por meio da perversidade, mas os justos não serão desarraigados. A abertura deste capítulo com esses versículos começa com um convite à humildade. O sábio é aquele que ama a disciplina, pois reconhece que a correção é o caminho para o conhecimento. O termo hebraico para tolo aqui é ba'ar, indicando alguém que se comporta como um animal irracional, incapaz de aprender. A ideia do versículo 2 destaca o favor divino como resultado de um caráter bom. Deus é apresentado como o juiz supremo que aprova ou rejeita as intenções do coração. No verso 3, vemos a metáfora agrícola da raiz. Os justos têm raízes profundas e por isso permanecem firmes, enquanto os perversos são como árvores sem base, que logo tombam. Ao refletir nesses versículos, nós podemos aprender que o crescimento espiritual exige disposição para ser confrontado. A disciplina não é castigo, mas um presente. É o que me mantém enraizado em Deus.
Amém? Nós vamos terminar por aqui mais este áudio e que Deus continue falando aos nossos corações através do livro de Provérbios. Te encontro no próximo áudio e se você nos segue no mulherescomfé.oficial, faça isso hoje mesmo. Os áudios estão disponibilizados tanto no YouTube quanto no podcast do Spotify. Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.